Torcedor, vou colocar aqui, foi uma humilhação, foi um jogo Cruzeiro e Ceará. O Ceará venceu lá dentro, mas houve uma humilhação que eu como nordestino, eu sinto, eu como amante do futebol nordestino, torcedor do esporte, eu sinto, e aqui eu vou colocar para vocês, né, hoje tem leitura labial, eu vou colocar para vocês o que eles acham quando um jogador craque, falando craque, vem jogar aqui no futebol nordestino. Não sei se ele falaria se fosse com o esporte, mas como nordestino eu senti, vou colocar aqui para vocês. E também, Rogério Ceni praticamente ontem, depois de 3-2, né, quase que por pouco o Retrô não empatou lá dentro da Arena Fonte Nova. E Rogério Ceni, eu vou colocar aqui um trecho da entrevista dele, pós-jogo, praticamente aqui ele admite que o Sport vem como favorito. Vou colocar aqui para vocês o trecho de Rogério Ceni falando, e ele fala por quê? Pelo desgaste físico, ou porque o elenco do Bahia está limitado para as grandes competições de Série A e Copa do Brasil e Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. E ripa o vídeo. Você é leão para chegar para toda essa nação rubro-negra. Vamos lá, torcedor. Eu falei aqui como nordestino. O jogo foi contra foi Pedro Raul. Pedro Raul é o atacante, centroavante, né, que vem fazendo muito gol aí no Ceará. No jogo em Belo Horizonte, em BH, né? Para mim foi uma humilhação. Jogador craque que vem para o Nordeste, como é visto, né? É visto por alguns jogadores que só ficam no eixo Rio-São Paulo e nunca vieram para o Nordeste, né? Eu vou colocar aqui a leitura. Eu fico indignado. Por isso, torcedor, que o esporte tem que... O esporte, a direção toda, Daniel Paulista, jogadores... Tem que parar com isso de não vencer. Não existe. O esporte tem que ir o rumo da vitória. Tem que começar a vencer. Porque já existe uma humilhação pelo CEP. Né, por estar no Nordeste. Não sei se ele fez com o Ceará. Né, o zagueiro eu esqueci aqui o nome dele. Do Cruzeiro. Se fosse com o Sport. Ou se fosse com o Bahia City. Ele ia dizer a mesma coisa que ele falou para Pedro Raul, porque está no Ceará. O que você vai fazer, caralho? O que você vai fazer? Não pode você. Eu não tenho medo de você, não. Eu também não tenho medo de você, não, caralho. Não tenho medo de você também, não. Abaixa a bola. Abaixa a bola você, bola. É pequeno mesmo. Olha onde você tá. Não pode, abaixa sua bola. Eu sou o Gustavo. Eu não sei. Eu tô levando que é pelo Nordeste. Eu não sei se é por causa do Ceará. Porque o Ceará realmente... existe com todo respeito ao Ceará, o Bahia City está numa situação financeira bem vantajosa, né? Será que ele diria a mesma coisa, né? No esporte? Não sei. Vamos lá. Mas assim, eu fico indignado. O Nordeste tem que começar. Tem 5 clubes no Nordeste. Vamos ver aqui que para não cair muito clube do Nordeste, para permanecer, tem 5 para permanecer pelo menos mais que a metade para o ano que vem. Vamos lá. O esporte tem que começar a ganhar. Rogério Ceni, o Bahia City, pelo que eu vi ontem, o Bahia City jogou com um time mistão, praticamente reserva em tese, mas é muito fraco o time do Bahia. Então o Bahia só tem os jogadores titulares. Então Rogério Ceni, pelo que eu entendo a declaração de Rogério Ceni na coletiva, é que o Sport entra com favoritismo, porque o Sport tem uma semana para descansar, musculatura, jogador. E hoje futebol também é muito impacto, muito a parte física, né? A parte da tensão física, às vezes ganha o jogo. Ontem o Retrô quase que empatava com o Bahia lá. 3-2. O Retrô segue vivo na competição, né? Levando o jogo para a Arena Pernambuco. Né? O Retrô que eliminou Fortaleza já, né? Nessa competição. A vantagem de um gol, 1-0 para o Retrô, vai para os pênaltis. Pois é, então.
coração tá um pouco alta, tá 22 de 14. Coletiva, Rogério Ceni, na coletiva ele deixa bem claro que Eric Pulga saiu lesionado, com estiramento na coxa, não vai jogar contra o Sport. A primeira coisa que eu vou falar é isso. Eric Pulga não joga, né? Então, Rogério Ceni joga muito em função de Juba, aqui com o lateral esquerdo, e lá na frente é Eric Pulga. Ele joga muito em função desses jogadores. Como ele perdeu o Eric Pulga, e na coletiva, pra você entender, ele botou o time em reserva, mas como o Retrô engrossou, ele foi botando alguns jogadores titulares no segundo tempo. Everton Ribeiro, Eric Pulga, Luciano Juba. É só o elenco que ele tem. Eu entendo que o Bahia vai sofrer na Série A, porque mais o Bahia estava na Copa do Brasil, está ainda na Copa do Brasil, está na Copa do Nordeste, nas semifinais, estava na Libertadores, caiu para a Sul-Americana, foi eliminado dos dois, né? Porque cai da Libertadores vai para a Sul-Americana, foi eliminado dos dois. Então o Bahia só tem o Bahia não tem elenco, só tem um time titular, né? Que está lá no G4 da Série A, mas só tem um time titular. O banco é muito fraco, o suplente é muito fraco, e o time titular está totalmente desgastado, porque estava em 4 competições, ainda está em 3. Então, pelo que eu entendo, o Sport entra como favorito. Fator Ilha do Retiro, a ilha lotada, pujante. O Sport está descansado intensamente, a parte física. Eles estão desgastados. Tanto é que Eric Pulga entrou no segundo tempo e se lesionou logo. 10 minutos se lesionou, porque todos estão com seca alto. Porque o Bahia só tem um time. Não tem banco como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem. Então, a tendência do Bahia, como o Fluminense tem, a tendência do Bahia, como o Botafogo tem, a tendência do Bahia é cair na tabela. Vai cair na tabela. Isso é importante. Dizer que o Sport entra. Rogério Ceni diz que o Sport não ganha o jogo, mas está performando, está com intensidade, está jogando. O Bahia se colocou num cenário de uma equipe bem vista pelo cenário do futebol brasileiro e também, claro, no cenário internacional com a chegada da Libertadores e a Sul-Americana também. Coincidentemente, você pega uma sequência agora de Retrô, Sport que não venceu ainda no Brasileiro, e depois tem uma decisão novamente com o Retrô, que em tese são duas equipes naturalmente que inferiores ao Bahia. O quanto essa responsabilidade de tudo que vocês vêm construindo até aqui afeta o trabalho do seu grupo, porque, querendo ou não, as frustrações vão chegar e o torcedor precisa entender que não é uma obrigatoriedade vencer o Sport que não venceu no campeonato, não é uma obrigatoriedade eliminar o Retrô, vocês vão trabalhar para isso, mas o quanto isso afeta o seu trabalho negativamente para não se frustrar? Eu acho que a gente tem pressão, porque é um clube grande e casa cheia, sempre joga sempre com estádio no mínimo com 70% da sua capacidade de lotação. Nós não temos obrigação, modo de dizer, mas em tese nós temos que passar do Retrô. De uma maneira ou outra nós temos que encontrar um jeito de passar. Pode acontecer, pode. Outros times aí foram eliminados, grandes equipes para times da Série C, pode acontecer. Mas em tese nós temos que entender que é nosso dever botar o Bahia na outra face. Agora nós vamos ter que lutar muito. O time deles é competitivo, é um time que também briga, também luta, né? Com relação ao Sport, eu repito, o Sport tem feito melhores jogos do que resultados. É um clássico, existe uma rivalidade, existe toda uma história por trás desse tipo de jogo. Agora, eu te garanto que se hoje nós botássemos todos os jogadores, daqui a 66 horas com uma viagem no meio, era impossível você competir. Não colocando todos esses jogadores, você chega numa condição física melhor. Não lhe garante o resultado, mas ao menos lhe garante uma chance em questões mais iguais, porque o Sport está esperando a gente desde sábado, se eu não me engano, que foi o jogo do Sport, né? Vai estar lá esperando até o sábado. Nós temos um jogo que é eliminatório para competir, tem um desgaste mental, e se nós usássemos todos os jogadores, os mesmos jogadores nos 90 minutos, nós teríamos que fazer essas mesmas trocas, em vez de fazer nesse jogo daqui, teríamos que fazer no jogo de lá. Nós optamos por essa escolha e vamos ter que, logicamente, nós ainda temos uma vantagem contra o Retrô. O que a gente viu aqui, eu mostrei aqui o vídeo da humilhação do Pedro Raul, porque jogou no Corinthians, jogou no Vasco e agora estava no Ceará. Eu não sei, a gente tem que começar. E se o Sport tem camisa, tem títulos nacionais, o Sport não pode
não pode estar fazendo essa campanha de vexame para estar escutando o lorota lá do eixo Rio São Paulo, de jogadores lá do eixo São Paulo. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte.